Salve, salve investidores! Continuando nosso estudo das maiores compras. No vídeo anterior eu falei sobre as maiores compras, né, da semana e o acompanhamento dessas maiores compras da semana no início da semana. Então aqui eu já atualizei as maiores compras dessa semana para na próxima semana acompanhar a performance das maiores compras da semana. Agora eu vou trazer para vocês um estudo que eu iniciei um ano e 2 meses atrás, né? Não, um ano e um mês atrás, isso. Um ano e um mês atrás que eu iniciei. Então são 13 meses de estudo. E eu vou trazer para vocês um estudo bacana em relação ao comportamento dos players em relação a essas maiores compras, né? Antes de fazer um disclaimer, a presente análise tem caráter meramente informativo, visando exclusivamente a observação do comportamento de mercado. Ressaltamos que esta comunicação não constitui relatório de investimentos, nem tampouco uma recomendação formal para a compra ou venda de ativos financeiros. Os leitores são expressamente orientados a assumir integral responsabilidade por suas próprias decisões de investimento. Recomendamos que, ao considerar investir, consultem uma corretora de confiança e busquem orientação junto a analistas financeiros certificados. Este aviso destina-se a esclarecer que o presente conteúdo não representa aconselhamento financeiro, sendo crucial que os investidores busquem a expertise de profissionais qualificados antes de tomar decisões de natureza financeira. Bom, feito o disclaimer, vou mostrar para vocês o comportamento do dólar e do Ibovespa no mesmo período, né? Então, 1/3 de 2023, o dólar ele se encontrava nos 5,50. Já o Ibovespa se encontrava na região dos 104 mil pontos. Então, nesse período analisado, aqui nós temos a média do dólar em 5,10. Inclusive, eu tenho comentado, né? O dólar abaixo dos 5,10 eu considero ele estável. E acima dos 5,10 ele já começa a ganhar tendência, né? Para um movimento mais altista. Já o Ibovespa, no mesmo período analisado, ele tem um preço médio na região dos 118 mil pontos. Inclusive, nós temos um estudo bem aprofundado do fluxo estrangeiro, das maiores compras do mês e das maiores compras do ano. Esse conteúdo ele é para membro, então o link está disponível na descrição do vídeo, no nosso site. Um estudo aprofundado em relação a esse fluxo, né? Inclusive em relação ao fluxo estrangeiro com os dados oficiais da B3, né? Do período de 2016 até os dias atuais. Então, continuando, em relação ao nosso estudo das maiores compras da semana e a performance do dólar e do Ibovespa nos respectivos períodos, né? Então aqui nós temos a performance dos dois. O que a gente observa? Passar para vocês o Ibovespa, né? Então é a carteira aqui em verde é uma carteira teórica, né? Então nós criamos essa carteira das maiores compras. Então é uma carteira teórica, tá, pessoal? Essa carteira ela representa as maiores compras da semana, ou seja, as 10 maiores compras que nós estamos acompanhando nesse estudo. E aqui nós temos a performance do dólar e do Ibovespa no respectivo período, tá? Só uma diferença que vai dar, porque nós iniciamos em março, mas em datas diferentes. Então, quando eu analisar as small caps, as BDRs, pode ser que dê uma diferença da rentabilidade do período no Ibovespa e também no dólar, porque das respectivas carteiras iniciamos com uma data diferente, né? Mas todo esse estudo ele se inicia em março de 2023, só que em datas diferentes. Então vai dar uma diferença na rentabilidade, tudo bem? Então continuando, aqui nós temos a performance das maiores compras, dessas 10 maiores compras nas respectivas semanas.
Então toda semana é atualizado essas compras e aqui nós temos acompanhado a performance, né? Tanto do Ibovespa, do dólar e também dessas 10 maiores compras no período. Então no primeiro momento aqui nós temos um total de 54%, ou seja, de março até dezembro, né? Essa carteira ela rendeu 54%. O Ibovespa no período ele teve uma performance de 19%. Então, de março até dezembro de 2023. E o dólar no período ele teve uma queda de 9%. Então, essas 10 maiores compras, ela bateu o Ibovespa. Enquanto o Ibovespa teve uma performance de 19%, essa carteira ela faz 54%. Então, ela faz mais que o dobro, né, do Ibovespa. E no ano de 2024, a mesma coisa. A carteira está tendo uma performance de 17%, né, arredondando aqui para 18%. Enfim, o dólar, uma performance de 5%. E o Ibovespa no ano, uma queda, né, de 5%. 5,76%. Vou arredondar, tá, pessoal? Que está sendo mostrado aqui no gráfico, então eu vou estar arredondando. 5,76, vamos colocar 6. Então, essa é a performance da carteira. Agora, repare o seguinte, que interessante aqui. Todos os meses, essa carteira, aqui é o total dos meses, né? Performance em cada mês. Então, somando todos os meses corridos, né? Então, você soma janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro, e assim sucessivamente. Aqui nós temos uma performance positiva em todos os meses praticamente, né? Interessante. E o total dessa rentabilidade de 72%. Né? Então você tem uma performance de 72% dessa carteira no respectivo período. Em todos os meses ela tem uma performance positiva. Né? E aqui eu tenho o trimestre, né? Então no primeiro trimestre 28%, no segundo trimestre essas compras têm uma performance de 16%, no terceiro trimestre 11%, e no quarto trimestre 17%. Então essa carteira ela costuma performar, né? Mais uma vez avisando, pessoal, a carteira teórica, né, das 10 maiores compras, referente a respectivas semanas que nós temos acompanhado. Então essa carteira teórica das 10 maiores compras, ela tem uma melhor performance no primeiro trimestre, né? Interessante. E no quarto trimestre também. Então são as melhores performances dessa carteira. Ela não costuma ter uma boa performance no terceiro trimestre. Né? Interessante. Continuando o estudo. Aqui as respectivas semanas, né? Em que ela oscilou, enfim. A linha verde é a carteira. A linha amarela é o dólar. E a linha azul é o Ibovespa, né? Então essa carteira ela oscila bastante, né? Ela tem o máximo que ela rendeu na semana foi 7,83 contra o mínimo que ela rendeu de 3,28, né? Então a relação risco-retorno aqui ela é bem favorável. Então, total de 72% da carteira, dólar uma queda de 4% e o Bovespa no período 14%. Agora eu tenho uma carteira diferente, são as Small Caps. Então aqui nesse período nós iremos analisar a mesma performance frente ao dólar e o Ibovespa, só que ao invés das 10 maiores compras das ações que compõem o índice Ibovespa, as 10 maiores compras que compõem as ações do índice Small Caps. E olha a performance. E dá essa diferença que eu falei, tá vendo? Porque começou em datas diferentes, né? Vai dar uma diferença entre o dólar e o Ibovespa. Não sei se ficou bem claro,
Tá? Então, assim, é como se as ações que compõem a carteira do índice Bovespa começou na primeira semana. E aí as small caps a gente começou a analisar na terceira semana. Então vai dar um pouquinho de diferença da rentabilidade no período, tá? Do dólar e do Ibovespa. Mas nesse caso, como eles estão sendo comparados em conjunto, né? Então não vai dar essa diferença. Então é o mesmo período analisado para small cap, dólar e o Ibovespa. Só vai dar a diferença de Ibovespa e Small Caps, tá? Então, continuando, as Small Caps em 2023 tiveram uma performance de 129%, contra um dólar que caiu 12% e um Ibovespa que teve uma performance de 25%. Já esse ano, Small Caps tendo uma performance de 26%, dólar uma performance de 5%, e o Ibovespa tendo uma queda de 6%. Então, o total aqui nós temos uma performance de 154% dessas 10 maiores compras da carteira Small Caps, uma carteira teórica, tá? Das 10 maiores compras de todas as semanas. E aqui a performance acumulada dos respectivos meses. O mês que melhor performou foi em março, né? 33% de alta. Interessante. E aqui os respectivos trimestres. E olha só, as small caps elas têm um retorno maior do que as ações do Ibovespa, né? 46% primeiro trimestre, 51% segundo trimestre, 13% terceiro trimestre. Se não me engano, o Ibovespa também, no terceiro trimestre é o trimestre mais fraco. E o quarto trimestre com 44%, interessante. A melhor performance no segundo trimestre e o total aqui de 154% de rentabilidade. E aqui a oscilação nas respectivas semanas. Então, o maior retorno na semana foi 18%. E o pior retorno, uma queda de 3,70%. Né? Interessante. Então, relação risco-retorno aqui extremamente favorável. E por esse estudo a gente consegue ver a expertise, né? A expertise deles, dos big players, né, em relação às maiores compras nas respectivas semanas. Então é isso, pessoal. Esse é um pouquinho do estudo que eu trouxe para vocês em relação ao que eu tenho observado. Então esse estudo ele tem 13 meses de acompanhamento e após um ano, né, eu estou divulgando aqui para vocês. Enfim, acho que um ano de estudo, de observação, acaba sendo um período muito bom, né, para você criar um conceito, enfim, verificar até certos padrões, né? E diariamente nós estamos acompanhando esse estudo, enfim, acompanhando esse mercado e trazendo um pouco mais dessas análises aqui no canal para vocês, tudo bem? Então é isso, pessoal, mais um vídeo analisando o mercado. Vou pedir para vocês darem um like no vídeo para a semeadura do canal, o canal é novo, enfim. Compartilhar com seus amigos investidores. E caso você não seja inscrito e gostou do conteúdo, se considere inscrito, enfim. Se inscreva e compartilhe com seus amigos investidores. E é isso, um bom domingo a todos, bons investimentos e fiquem na paz.